Não importa o desafio, não importa quantos anos você está esperando, mas agora, sob a liderança do Espírito Santo, deixa-me lhe dizer que essa batalha vai ser boa. Você vai ter prazer de esperar em Deus. Você vai ter prazer de encarar essa batalha. E nessa batalha Deus vai se revelar. E a revelação de Deus vai te explicar, vai te fazer perceber quão boa a batalha é. Porque é sempre agradável quando Deus se levanta. É sempre bom ver Deus surgir na tempestade, Deus surgir na escuridão. É agradável ver Deus operando, Deus manifestando sua glória e seu poder. Você vai dizer sim: combati um bom combate. Impossível entender a estrutura da igreja. Ajuda do Espírito Santo. Amém, igreja? Podemos sentar. Eu saúdo a igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? É uma bênção estar aqui. Um dia abençoado como este, para poder partilhar com a igreja do Senhor a sua palavra abençoada. Amém? A palavra de Deus, segundo Apocalipse, diz: quem tem ouvidos, escute o que o Espírito fala à igreja. Saúde o seu irmão lá, diga: olha, escute o que o Espírito fala à igreja. Celebra o nome de Jesus. Celebra o nome de Jesus. Pietro. Mais forte, Deus. Aleluia. Domingo passado nós estivemos meditando a palavra de Deus a respeito da obra consumada de Jesus. Amém? A obra consumada de Jesus, a obra terminada de Cristo Jesus. E nós aqui dissemos que a falta de entendimento sobre a obra consumada de Jesus faz com que, como filhos de Deus, não testemunhemos o melhor de Deus. Faz com que, como filhos de Deus, experimentemos uma vida frustrada, anêmica, doentia, porque não conseguimos realizar ou alcançar certos objetivos, certos propósitos. E nós percebemos que é importante para o povo de Deus, primeiro, ter entendimento da obra consumada de Jesus e aceitar essa, que Ele fez todas as coisas, pois Ele declarou na cruz: está consumado. Não foi a igreja que fala. Amém? A igreja está comigo? Aleluia. Jesus declarou consumado todas as coisas. E nós olhamos mais fundo o verdadeiro significado da obra consumada. E nós percebemos que Jesus se entregou como nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar. Ele se fez maldito, aceitando morrer na cruz. A cruz é um lugar reservado para morte e maldição. Jesus nos livrou do pecado e da consequência do pecado. Nós podemos perceber que Jesus, Ele libertou-nos da escravidão, da
maldição da desobediência, libertou-nos dos nossos pecados passado, presente e futuro. Isso que dissemos que é importante que o povo de Deus, os filhos de Deus, entendam que Jesus realizou toda a obra, está consumado. Ele fez o que não podíamos fazer. Ele fez o que não tinha capacidade para poder fazer. Ele fez por nós. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Mais uma vez diga glória a Deus. Mais uma vez diga glória a Deus. Celebra o nome de Jesus. Celebrate. Celebra a sua obra. He did it. Aleluia. Então está claro que os meus pecados estão pagos. Alô? E a consequência do pecado também está pago. Que consequência é essa? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E é da morte que eu fui liberto. Porque olhando para aquilo que acontecia no Antigo Testamento, antes da consumação da obra de Cristo, pecou, morreu na hora. Não há falha. Errou, foi desobediente, é morte. Amém? Mas com a morte de Jesus, todo o pecado que eu, filho de Deus, venha realizar, estou perdoado, não somente dessa ação, mas também da consequência que é a morte. Amém? Que é o que diga a morte. Então, da morte estou liberto, estou vivo, mas vivo manifestação de morte. É a minha vida que não resplandece a vida de Deus. Porque a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que tenha o quê? Crendo nele não pereça, mas tenha vida. Diga vida eterna. Então é essa vida eterna que eu não consigo manifestar. Então não manifestando vida eterna, que é o tipo de vida de Deus, manifesto uma vida morta, mas fisicamente estou vivo. Alguém está entendendo o que estou falando aqui? Diga obrigado, Espírito Santo. Então, a consequência do pecado, eu fui liberto da consequência do pecado, que é a morte, morte física. Mas a morte espiritual, ela me persegue. Morte espiritual significa dizer, tudo que eu venho a fazer não prospera, não glorifica a Deus. É minha casa, é minha saúde, é meu casamento, são minhas finanças, não glorificam a Deus, porque não, em mim não há vida eterna. Digo obrigado, Espírito Santo. Celebra o nome de Jesus. Mais forte para Deus. Aleluia. Então, primeiro, como filhos de Deus, precisamos entender e aceitar a obra consumada de Cristo, para que jamais eu viva com uma mentalidade de condenação, que eu não viva uma vida sob a influência do meu passado, do meu presente e do futuro. Eu rejeito uma mentalidade de condenação, porque eu tenho fé e eu creio que, apesar das minhas limitações, Jesus morreu por mim. Então, jamais eu dou crédito à voz que diz: você é um falhado. Jamais dou um crédito à voz que diz: você não presta. Jamais dou crédito à voz que diz: você não vai longe.
Porque essa é a voz da condenação. Esse é o acusador que se levanta para me condenar. Diga obrigado, Espírito Santo de Deus. Mas a minha vitória não se limita à obra consumada de Cristo. A minha vitória, ela também depende da minha aceitação daquilo que é a obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele afirma na palavra: combati o bom combate, terminei a carreira, cumpri com a fé. A igreja está comigo aqui, amado? Ele diz o quê? Combati o bom combate. Amém? Estamos falando de um homem que primeiro se definiu e se identificou em função da obra consumada de Cristo. Quando diz que nós somos a justiça de Deus. E este mesmo homem, ele se definiu em função da obra do Espírito Santo. Quando ele diz, mesmo sendo a justiça de Deus, eu peco. Porque o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Ele assume viver um conflito entre a carne e o espírito nele. Ele assume uma vida de limitação. E quando ele afirma, combati o bom combate, Paulo está aqui trazendo para nós aquilo que é a carreira da fé. Porque a nossa vida, a nossa caminhada é uma luta espiritual, é uma batalha. Mas eu gosto como ele define a batalha. Ele diz, bom combate. O que isso quer dizer para nós, amados? Isso quer dizer que a nossa caminhada, quando temos entendimento e aceitamos a obra do Espírito Santo, ela torna-se boa. Deixa eu explicar isso a alguém. Vivermos como cristãos e caminharmos na fé não é uma missão fácil para nós como pessoas, carnalmente falando. Mas se nós aceitarmos a obra do Espírito Santo, esta caminhada, ela torna-se boa, ela é facilitada. Quando Jesus declara consumado todas as coisas, ele está dizendo que eu já fiz por vocês. A obra consumada de Jesus é a confirmação de que ele tornou a nossa jornada fácil, agradável. Jesus coloca-nos numa jornada já terminada. Ele fez todo o trabalho, ele terminou toda a obra e confiou-nos uma viagem, fazendo dessa jornada agradável. Alguém está comigo aqui? E é por isso que depois de terminar a viagem, terminar a obra, Jesus ele dá uma instrução, diz, olha, não saiam de Jerusalém. Ele fez todas as coisas, ele morreu, livrou-nos do pecado e da consequência do pecado, mas ele diz, primeiro agora, fiquem esperam até que o poder do alto desça sobre vós. Já fiz, já declarei consumado, já vos declarei vencedores, já vos libertei do pecado, já vos libertei da consequência do pecado, mas agora, antes de qualquer coisa, fiquem à espera do poder do alto. Não saiam de Jerusalém. Diz ao seu irmão ao lado, não saiam de Jerusalém. Amém? Sim, estamos libertos da maldição, estamos libertos do pecado, estamos libertos da consequência do pecado. Mas antes de qualquer coisa, aguardem o poder do alto. Não inicie a viagem
sem que antes recebam o poder do alto. Amém? E Paulo, ele dá seu testemunho da sua jornada. Ele diz: combati o bom combate. Quando nós analisamos a vida de Paulo, o seu ministério, percebemos que não foi uma coisa fácil. Um homem que viveu em prisões, encarcerado, foi humilhado, tratado como um criminoso. Um homem que foi perseguido. Um homem que passou por muita situação difícil no seu ministério. Sabendo quem ele era quando Saulo, homem que perseguia a igreja que temia Saulo, mas quando convertido a Paulo, a igreja teve dificuldade de o aceitar. Ele sofreu a dor da rejeição. Ele foi perseguido. Ele passou por enfermidades. Mas ele, no fim, diz: combati o bom combate. O que faz do combate de Paulo bom é a sua submissão ao Espírito Santo, à obra do Espírito Santo, ao ministério do Espírito Santo. O que faz com que Paulo termine a sua carreira e diga: terminei a carreira, foi a sua capacidade de se sujeitar ao ministério, à obra do Espírito Santo. Paulo não se limitou à obra de Cristo Jesus. Paulo não se limitou à obra consumada de Cristo. Não. Ele olhou também para a obra do Espírito Santo. Ele disse: sim, Jesus fez tudo por mim, mas para eu terminar a carreira e que esta carreira seja boa, eu devo me sujeitar à obra do Espírito Santo. I have to submit. Alô, igreja? E o nosso tema hoje é o ministério do Espírito Santo. Diga: o ministério do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de João. João. Capítulo 16. Diga: obrigado, Espírito Santo. João 16. Quem está lá? João 16. Versículo 12. Aleluia. Diz assim, versículo 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Diga glória a Deus. Diga mais uma vez glória a Deus. Mais uma vez diz glória a Deus. Deixa a sua Bíblia e celebra a palavra de Deus aí. Bem forte para Deus. Aleluia. Essas são palavras de Jesus
dirigido aos seus discípulos, mesmo antes de terminar a obra. Ele prepara os seus discípulos, prepara os apóstolos. Ele diz: olha, eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Há muita informação, há muita revelação, mas ainda não estão preparados para receber. Amém, igreja? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, esse vos guiará em toda a verdade. Amém, igreja? Escuta, amados, é impossível ter entendimento das Escrituras, palavra de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível entender a estrutura da igreja, ajuda do Espírito Santo. Será que alguém está comigo aqui, amados? Perceba muito bem isto. É impossível entender a vida cristã, como viver como cristão, sem a ajuda do Espírito Santo. Enquanto não houver interferência do Espírito Santo na nossa relação com Deus, nós vamos ter uma vida cristã frustrada. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E é por isso que eu volto a afirmar: Jesus disse: não saiam de Jerusalém. Eu já vos declarei vencedores, mas não saiam de Jerusalém. Eu já venci por vocês, mas não saiam de Jerusalém. Eu já terminei a obra, mas não saiam de Jerusalém. Eu já vos libertei, mas não saiam de Jerusalém. Não. Até que vocês recebam o Espírito Santo. Por quê, amados? Porque como filhos de Deus, somos extremamente limitados a agradar a Deus por nós mesmos. Nós não temos capacidade em nós para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós dependemos 100% do Espírito Santo para andarmos segundo a vontade de Deus. Dependemos 100% do Espírito Santo para obedecer a Deus. No capítulo 19 de João, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja, Ele libertou-nos do pecado e da consequência do pecado, mas Ele não se agrada do pecado na nossa vida. Ele libertou-nos do pecado e da consequência do pecado, e Ele não espera mais que nós caiamos no pecado, porque Deus não tem prazer com o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Pois, embora fomos libertos, por quê? Porque nós estamos capacitados como pessoas a não pecar. A nossa natureza em si é uma natureza de pecado. Nós somos experts em pecar. Somos bons para mentir. Somos bons para roubar. Somos bons para adulterar. Somos bons para que nos... Somos muito bons para nos prostituirmos. Somos bons para sermos maus, para odiar o próximo. Somos bons a não perdoar. Isso sim, nós somos bons. Não fica assustado, porque essa é a sua natureza carnal. Você é muito bom para isso. Para o mal, somos muito bons. Amém? Quando o assunto é falar mal de alguém, somos bons e temos prazer de falar mal do outro.
we are expert. Vamos aceitar a nossa realidade, amados. Somos rápidos e experts para fazer a coisa errada. E porque Deus sabia disso, Jesus livrou-nos do pecado e da consequência do pecado. Mas não porque Ele estava nos a dar uma carta branca para pecar. Não. Porque Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, se me amardes, não pequereis. Veja, no Antigo Testamento, o homem tinha medo de pecar porque senão morria. Não era amor, era medo de Deus. Aquilo era ter medo. Não vou roubar senão vou morrer. Não vou mentir senão vou morrer. Mas no Novo Testamento, Deus quer que a gente o obedeça, não por medo, mas por amor. Eu amo a Deus, por isso não vou pecar. Porque eu amo a Deus, eu não vou mentir. Porque eu amo a Deus, eu não vou roubar. Porque eu amo a Deus. Não sei se estou a falar com alguém aqui nesse lugar. Por amor, não por medo. E tudo que nós fazemos por amor flui naturalmente, não é pesado. Eu não sei se Deus está a falar aqui. Quando a gente ama, a gente tem prazer de fazer. Quem ama não precisa gritar que ama. As suas ações revelam que ama. Não, calma. My God. Quem ama não canta que ama. Não canta, não grita. Ele manifesta amor. Manifesta amor. Ele manifesta amor. Por isso que há pessoas que a gente não precisa ouvir dizer, a pessoa declarar que nos ama. A gente sente que nos ama. A gente sente que este me ama. Esta mulher me ama. Este filho meu, ele me ama. Meu pai me ama. Não sei se Deus está a falar com alguém aqui nesse lugar. I feel he loves me. He doesn't have to tell me. Ele não precisa dizer que me ama. Eu sei. Até pode dizer o contrário. Mas eu sei que na verdade o que saiu da boca não tem a ver com o que está no coração. Esta pessoa me ama. Assim é com Deus. Ele tem prazer quando nós não pecamos porque lhe amamos. Não é porque o pastor falou. Não é porque eu vou morrer. Não. Mesmo ciente de que Jesus pagou pelos meus pecados, que Ele libertou-me da consequência do pecado, que Ele libertou-me da maldição, mesmo assim não peco, porque amo a Deus. Agora escuta, esse amor é fruto da obra do Espírito Santo. It's the result of the Holy Spirit. Alguém está comigo aqui, amado? Então, quando eu me vejo com dificuldades na minha caminhada, e eu vejo que ela não é boa, como diz o apóstolo Paulo, significa dizer que é um sinal de que o Espírito Santo não está me liderando. Amém? É um sinal de que eu não estou sob a liderança do Espírito Santo. Escuta a igreja. Oração em línguas não pode ser considerada como evidência do batismo no Espírito Santo. Oração em línguas não pode ser considerada como prova de que eu fui batizado e estou cheio do Espírito Santo.
Mas a maior evidência do batismo do Espírito Santo em mim é quando eu estou sob a liderança do Espírito Santo. É quando Ele me conduz, quando Ele me lidera. Aí sim, aí a prova do batismo. Não sei se Deus está falando com alguém nesse lugar, amado. Por que, igreja? Porque a mesma língua que fala a língua dos anjos é a mesma língua que fala mal dos outros. Eu acho que hoje vão me mandar embora nesta igreja. A mesma língua que ora no Espírito é a mesma língua que mata as pessoas. Então não é prova de que eu fui batizado no Espírito. Prova é quando eu estou sobre a liderança do Espírito Santo. O que quer dizer estar sob a liderança do Espírito Santo? É ser conduzido por Ele. Não sou eu que faço, que faz através de mim. Não sou eu que falo, é Ele que fala através de mim. Não sou eu que ando, é Ele que anda através de mim. Não sou eu que prego, é Ele que prega através de mim. Será que Deus está falando com alguém aqui nesse lugar? O Espírito Santo. Leadership. Aí sim é evidência de que eu estou sob a liderança do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: eu sei que vocês se não fossem por mim, já nem estariam vivos. Vocês são um problema. Então deixa eu fazer o trabalho duro. O vosso trabalho duro eu vou fazer. Deixa facilitar a vossa vida. Mas saibam que sozinhos não vão conseguir. Não saiam de Jerusalém. Você sozinho não vai conseguir vencer. Esquece. A não ser que você sujeitas ao Espírito Santo. É por isso que ele diz no versículo 13: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Nós carecemos da liderança do Espírito Santo. Não temos como viver sem o Espírito Santo. E todas as vezes que eu falhei, todas as vezes que eu caí, me dei mal, doeu muito, foi porque eu ignorei o Espírito Santo. Não é porque ele não falou, ele falou, mas eu neguei, rejeitei a voz do Espírito Santo. Por isso que me dei mal. E é por isso que Paulo diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Aleluia. Deixa acelerar para terminarmos. Temos, amém? Podemos dividir em 3 partes aquilo que é o ministério do Espírito Santo. Digo obrigado, Senhor, pela obra do Espírito Santo. É importante você saber que estamos nós a viver o tempo do ministério do Espírito Santo. Amém? Então nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte é o ministério do Espírito Santo para com a criação. A segunda, o ministério do Espírito Santo para com o descrente. E a terceira é o ministério do Espírito Santo para com os crentes, que somos nós, para com a igreja. Amém, igreja? Vejamos. O primeiro ministério, que é o ministério para com a criação. Muitos não têm este entendimento.
Aleluia. O primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, revela-nos a personalidade do Espírito Santo. Diz no capítulo 1, versículo 1: porque Deus criou o mundo. Amém? Deus criou o mundo. Então, aí a personalidade do Espírito Santo nos é revelada, que é criador. Ele cria. Então ele tem este ministério para com a criação, porque tudo começa com Deus. Tudo no mundo começa com Deus. Tudo na natureza começa com Deus. Assim como nós começamos com Deus. As plantas começam com Deus. O mar começa com Deus. Os animais começam. Não sei se alguém está comigo aqui, amados. A Bíblia diz que Deus fez tudo e depois fez o homem. E responsabilizou o homem à gestão do universo. Então tudo começa com Deus. Então escuta igreja. Muitos não entendem isso. A criação é dependente do ministério do Espírito Santo. O que dá vida a tudo que você vê é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. No mesmo capítulo, a Bíblia diz que Deus, no princípio, Deus criou a terra e o céu. Amém? E no versículo 3 diz que havia trevas sobre as águas. Amém? E o Espírito pairava sobre as águas. Amém, igreja? E disse Deus: haja luz. E houve o quê? Houve luz. Amém? Alguém está comigo aqui? Foi o Espírito Santo que operou luz sobre as trevas. Porque Deus, ele pôde perceber que havia algo de anormal naquele lugar. Isso para confirmar que a criação, ela é dependente do Espírito Santo. Que o Espírito Santo tem um ministério para com a criação. Oh my God. As plantas, elas dependem do Espírito Santo. A ciência pode trazer todo tipo de explicação para justificar, desde a germinação de uma semente, de um fruto, o crescimento, a árvore, a planta, os frutos, para justificar. Há uma justificação científica. Mas acima de toda justificação científica, acima de toda ciência, há algo que a ciência ainda não consegue comprovar, que é o envolvimento do Espírito de Deus sobre a criação. O mar depende do Espírito Santo. É por isso que a terra está como está. A terra, ela está como está, porque ela tem ignorado o ministério do Espírito Santo. É por isso que é normal duas nações separadas por uma fronteira, num espaço de 5 quilômetros, a experiência daquele lugar é completamente da experiência daquele outro lugar. Ali, a própria natureza já expressa maldição. Eu não sei se vai falar com alguém nesse lugar. Há nações que carregam maldição. Podem tentar de tudo para produzir, investir tudo que possível. Não vai haver produção. Não vai haver prosperidade. Porque a terra está amaldiçoada. Diga, fala Espírito Santo. Então, o primeiro ministério do Espírito Santo é o seu ministério para com a criação. O segundo ministério é para com o descrente, para com o mundo. O versículo 8
capítulo que estamos a ler 16, diz: quando ele vier, amém, igreja? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Onde está o versículo 8? Amém, igreja? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Diga comigo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é o segundo ministério do Espírito Santo, que é o ministério da convicção. Diga convicção. Mas diga convicção. Amém, igreja? É esse ministério que converteu Saulo a Paulo, Ceifas a Pedro. Alguém está comigo aqui? Que é o ministério da convicção, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Será que alguém está comigo aqui? Amém, igreja? O terceiro ministério é o ministério da transformação. Amém? Que é o ministério para com o crente. Diga transformação. Mais uma vez, diga transformação. Amém, igreja? Que é o ministério do Espírito Santo, que faz com que a igreja do Senhor se pareça cada vez mais com a pessoa de Cristo Jesus. Alguém está comigo? Como a igreja, o Espírito Santo está trabalhando em nós para a nossa transformação. Nós que aceitamos Jesus já fomos convencidos pelo Espírito Santo a abandonar o pecado. Assunto do pecado para a nossa igreja já não é problema. Estamos neste momento num processo de transformação como a igreja do Senhor. Será que a igreja está comigo aqui, amados? Estamos num processo da transformação, cada dia sendo transformados à imagem e semelhança de Deus. Alguém está comigo? Esse é o ministério do Espírito Santo. O que eu devo fazer como a igreja? Eu devo me consagrar ao Espírito Santo. O que eu devo fazer como filho de Deus? Eu devo aceitar o ministério do Espírito Santo na minha vida. Como igreja, nós devemos aceitar, reconhecer a obra do Espírito Santo e nos consagrarmos ao Espírito Santo, para que a vontade de Deus seja feita. Quem faz a vontade de Deus é o Espírito de Deus através da minha pessoa. Alguém está comigo? Porque eu sei que sozinho não sou capaz, não posso fazer, não vou conseguir. Então eu me consagro ao Espírito Santo. Aí a minha caminhada será boa. Não quer dizer que não vou ter lutas. Haverão lutas, haverá desafios, haverá perseguições, haverá prisões. Mas mesmo com tudo isso, eu direi: combati um bom combate. Um bom combate. It's a good fight. Oh my God. It is um bom combate. É alguém que está passando por uma situação complicada e difícil. Há mais de 10 anos que você vem encarando aquele obstáculo, você está orando, você está jejuando e não há nada. Deixa-me dizer uma coisa nesta manhã: com o Espírito Santo você vai vencer. Não importa quantos anos vão levar, mas o
fim celebrar a sua vitória. Sob a liderança do Espírito Santo, eu não sei se Deus está falando com alguém. Não importa o desafio, não importa quantos anos você está esperando, mas agora, sobre a liderança do Espírito Santo, deixa-me lhe dizer que essa batalha vai ser boa. Você vai ter prazer de esperar em Deus. Você vai ter prazer de encarar essa batalha. E nessa batalha Deus vai se revelar. E a revelação de Deus vai te explicar, vai te fazer perceber quão boa a batalha é. Porque é sempre agradável quando Deus se levanta. É sempre bom ver Deus surgir na tempestade, Deus surgir na escuridão. É agradável ver Deus operando, Deus manifestando sua glória e seu poder. Você vai dizer sim: combati um bom combate. It was a good fight. Escuta, o que faz um combate bom não são as facilidades no combate, mas são as dificuldades no combate. O que faz de um jogo de futebol bom são as dificuldades no jogo. É quando é difícil vencer essa. Os desafios é que fazem da batalha boa. É quando não se espera nada de você. Quando já tem se declarado o seu fim, quando já tem se declarado a sua morte, você levanta e você vence. Aí sim a batalha é boa. I need to preach to somebody else. Oh God. Não é quão fácil é vencer, são as dificuldades que tornam aquela batalha boa. Quando você não vê mais nada, já não há luz no fundo do túnel, de repente surge uma luz. Oh my God. Quando já não há mais o que pensar, como processar, como calcular, de repente surge uma ideia. Oh my God. Surge uma revelação. E você levanta. Desta vez me apanharam, mas eu venci. Está complicado, mas eu venci. Eu estava morto, mas estou vivo. Não sei se Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. I'm alive. Então, você vai olhar para trás, você vai ver todas as dificuldades, todos os desafios, tudo que você perdeu, tudo que se estragou. E depois você vai olhar para o presente. Você vai dizer, sim. Combati um bom combate. Eu combati um bom combate. Eu combati um bom combate. E isso só é possível quando eu me sujeitar ao Espírito Santo. Que você possa ter um bom combate. Que a sua caminhada de fé seja uma caminhada interessante. Que as lutas não surjam para acabar consigo de vez, mas para te fortalecer mais. Eu disse que os desafios venham te fortalecer. E que os desafios venham te aproximar mais de Deus. E que os desafios façam com que Deus possa aparecer numa maior sua vida. Não sei se Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. Que os apertos, as dificuldades possam fazer Deus se revelar numa maior dimensão na sua vida. E que pode ter um bom combate. Então, igreja amada, aceitem as lutas, aceitem os desafios, aceitem. Quanto mais difícil, melhor, porque o prêmio também é maior. Mas a vitória está na pessoa do Espírito Santo. Jesus diz: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que venha poder. Diga poder, diga pau a pau a pau a pau, diga pau a pau a pau a pau a pau. The Holy Spirit. So, o diabo vai me acusar e vai dizer: você é um fracassado. E você vai dizer: sim, eu sou fracassado, mas eu tenho o Espírito Santo. Sim, eu sou doente, mas eu tenho o Espírito Santo. Sim, eu pequei, mas eu tenho o Espírito Santo. Por quê? Porque eu pequei e o Espírito Santo vai fazer com que eu não caia no mesmo pecado. I've sinned, but I have the Holy Spirit. Falhei, mas eu tenho o Espírito Santo. Menti, mas eu tenho o Espírito Santo. Ele vai me convencer do pecado. Ele vai me libertar do pecado. Ele vai me capacitar a andar segundo a vontade do Senhor. I have the Holy Spirit.
indiretamente estou dizendo ao diabo: ei, já venci. Vocês estão me atrapalhar agora, mas eu já o quê? Já venci. Está a atrapalhar minha vida hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: eu já venci. Por quê? Porque o maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Fica de pé, celebra o nome de Jesus. Fica de pé, celebra o nome de Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Eu disse celebra, igreja. Não importa o desafio, não importa quantos anos você está esperando, mas agora, sob a liderança do Espírito Santo, deixa-me lhe dizer que essa batalha vai ser boa. Você vai ter prazer de esperar em Deus. Você vai ter prazer de encarar essa batalha. E nessa batalha Deus vai se revelar. E a revelação de Deus vai te explicar, vai te fazer perceber quão boa a batalha é. Porque é sempre agradável quando Deus se levanta. É sempre bom ver Deus surgir na tempestade, Deus surgir na escuridão. É agradável ver Deus operando, Deus manifestando sua glória e seu poder. Você vai dizer sim: combati um bom combate. Impossível entender a estrutura da igreja. Ajuda do Espírito Santo.